Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui mais uma vez para estudar mais um tema teológico. Essa pergunta de hoje é uma pergunta bem interessante, tem a ver com um texto de Ellen White. Nós vamos estudá-lo aqui no nosso canal hoje, então você não pode perder o vídeo de hoje. Manda para mim a sua pergunta, se você tem uma dúvida na Bíblia, em Ellen White, um assunto teológico, manda para mim. Então você vai fazer o seguinte, você vai gravar um vídeo com o seu celular na horizontal, então você vai pegar seu celular assim deitado, tá? E aí você vai mandar para mim no meu direct que vai aparecer aí no meu Instagram. Então você manda a pergunta para mim, eu vou colocar você aqui no meu canal, você vai participar junto comigo, tá bom? Vamos à pergunta de hoje, com uma pergunta bem interessante. Olá, Pastor Domini. Muito obrigado pela oportunidade de poder contribuir com minha pergunta no seu canal. Meu nome é Marcelo, eu sou de Piedade, São Paulo. E a minha pergunta é um pouco capciosa, hein? Nos escritos de Ellen White, no livro Visões do Céu, na página 136 e 137, ali fala um pouco a respeito das visões da nova terra. E ali está escrito o seguinte: no trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires que por ele haviam sido mortos. Com eles estavam uma inumerável multidão de crianças, que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. Esse texto, então, ele fala dos mártires que estarão na nova terra. Porém, no meio dessa multidão também terão crianças. Mas no céu, com os 1000 anos que passaremos com Jesus, sabemos que lá vamos comer do fruto da árvore da vida e também de suas folhas. E, como sabemos, vamos crescer na mesma estatura que Adão. Mas durante esses 1000 anos, essas crianças que são mártires, elas não vão crescer no céu. Elas vão crescer somente quando estivermos na nova terra? Como que fica isso? Fala sério, pastor. Responde essa pra gente. Marcelo, aí sabe apertar sem abraçar, né, excelência? Rapaz, você me apertou aí com esta pergunta. É uma pergunta muito interessante, uma pergunta, como você disse aí, capciosa, né? De fato, é uma pergunta bem difícil, porque nós não temos respostas assim claras dentro do próprio espírito de profecia, dentro dos próprios escritos de Ellen White. Na Bíblia também nós não temos, mas nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que Jesus Cristo voltará, levará para o céu seus remidos. Nós acreditamos, eu vou fazer um resumo rápido dessa crença da volta de Jesus e do milênio para contextualizar você que talvez não seja adventista. Então nós acreditamos que haverá uma ressurreição, conforme está escrito em João capítulo 5. Jesus diz: vem a hora em que os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Então, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Isso é um fato. Vai haver 2 ressurreições. A Bíblia fala disso. Vai haver a ressurreição daqueles que vão ressuscitar para a vida e outros para a morte. Paulo diz no livro de 1 Tessalonicenses que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, 1 Tessalonicenses 4, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a Bíblia é clara em dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então há 2 ressurreições. Aqueles que morrem em Cristo ressuscitam primeiro. Tá, pastor, mas e os outros mortos ressuscitam quando? Não é? Aqueles que não são de Jesus Cristo, aqueles que não servem a Jesus. Então nós acreditamos que quando Jesus voltar, os que morrem em Cristo ressuscitam primeiro. E Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses que eles se juntarão com os vivos, justos, e serão arrebatados, levados para o céu. E os ímpios, os mortos?
Eles não ressuscitam nessa hora. Tá, mas quando é que eles ressuscitam? A Bíblia dá a resposta. Mas e os ímpios que estiverem vivos? Com a presença de Cristo, com a glória de Cristo, eles morrerão. Eles dirão aos rochedos e às montanhas: caí sobre nós e nos escondei da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, conforme está em Apocalipse capítulo 6. Mas lá no final do livro de Apocalipse, quando fala sobre a ressurreição destes outros mortos, nós vamos perceber que existe um período de tempo. E eu quero ler com vocês o que está aqui em Apocalipse. Acompanhem comigo aí. Apocalipse, capítulo 20, o verso 5, que diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então a Bíblia deixa muito claro: há duas ressurreições. A primeira ressurreição é a dos justos e a segunda ressurreição é a dos ímpios. Mas os ímpios não ressuscitam até que se complete os 1000 anos. Depois de passados os 1000 anos, Jesus Cristo, ele desce com a cidade santa, conforme está aqui em Apocalipse também. João vê claramente, olha, a partir do capítulo 21, verso 1, ele diz: vi um novo céu e a nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, é muito claro, a Bíblia é muito clara. Então, desce a cidade santa do céu e vem aqui para a terra. Então ouvi uma voz do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus com eles habitará, eles serão o povo de Deus e o mesmo Deus estará com eles. Então, a morada de Deus será aqui. Deus vai mudar a sede administrativa de governo do universo para o planeta Terra. Eu acho que é porque aqui, neste planeta, nesta poeira cósmica, é o único lugar do universo inteiro que tem o sangue de Deus. Em nenhum outro lugar Deus sangrou, apenas aqui. Então eu acredito que há vínculos muito fortes com esse planeta desgarrado. E Deus vai trazer a cidade santa e daqui ele vai governar. A Bíblia diz que Deus estará para sempre conosco aqui. Muito bem. Então, entendendo isto, que Jesus Cristo volta, leva os justos para o céu, os que estavam mortos ressuscitam, os que eram ímpios permanecem mortos. E depois de 1000 anos, Jesus Cristo volta para a terra com a cidade santa. E agora ele ressuscita os ímpios, e aí depois você pode ler em sua casa com calma. Eles vão tentar atacar a cidade santa, vão tentar destruir a cidade santa, mas vai descer fogo do céu e os consumir. E Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai restaurar esta terra, voltar como um Éden mais bonito ainda do que já era. Dentro desse contexto, Ellen White tem uma visão dada por Deus, onde ela vê os salvos, os remidos, pós esse período de milênio. Ela está caminhando pela nova terra com os salvos, justamente dentro do contexto que o amigo Marcelo me fez a pergunta. Ela vê um grupo de mártires. E mártires são aqueles que morreram em prol do evangelho, morreram por amor a Jesus Cristo, não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo e foram mortos. E você sabe que muitos mártires, quando morreram, não somente eles morreram, mas a sua família toda, sua esposa, seus filhos. E Ellen White agora vê esses mártires pós-milênio e vê os seus filhos. Agora, uma coisa que é válido destacar. No texto que o meu amigo Marcelo leu, diz que as crianças tinham também as suas orlas com a mancha vermelha, indicando que eles também eram mártires. Eles também foram mortos. Então o texto não sugere que foram crianças nascidas no período em que eles passaram no céu, no milênio, porque em Apocalipse, no capítulo 20, fala, deixa eu ler aqui para vocês, eu estou aqui com a minha Bíblia, e Apocalipse capítulo 20 diz que os mortos, olha só, capítulo 20, verso 4, e viveram e reinaram, o finalzinho do verso 4, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, os justos, eles vão para o céu e vão ficar lá com Cristo por 1000 anos, está na Bíblia. Então, a Bíblia, e nem Ellen White, em nenhum momento sugere que haverá casamento e que haverá nascimento, tanto no céu quanto na nova terra. A Bíblia é muito taxativa no que diz respeito a este assunto. Ellen White também, ela é bem taxativa em dizer que não haverá novos casamentos com possibilidades de ter novos filhos lá no céu e na nova terra. Então, ou seja, não haverá a possibilidade de alguém se casar e ter filhos lá na nova terra. Tá certo?
Nós não temos respostas concretas, como um vídeo que eu já fiz aqui, no que diz respeito a mulheres que possivelmente poderiam ir para o céu grávidas. A Bíblia diz lá no livro de Mateus capítulo 24, onde Jesus fala assim, ai das grávidas. Nós não temos convicção se haverá pessoas que estarão grávidas ou não. Alguns sugerem que não, que durante o período de angústia que haverá sobre a terra, vai ser um período que nenhuma mulher vai estar grávida. Bom, é uma sugestão. Nós não temos nada escrito. Não haverá mulher grávida quando Jesus Cristo voltar. Né? Nós não temos esse texto. Mas se houver, eu, Eleazar, acredito que elas não abortariam, que lá no céu teria o seu bebê. Mas nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de novos nascimentos, de pessoas se casarem. Isso não haverá na nova terra. Isso não haverá no céu. Novos casamentos, novos filhos, novas famílias. Não, sob hipótese alguma. A Bíblia é muito clara quanto a esse assunto e Ellen White também deixa bem claro que não haverá novos casamentos na nova terra. Tá? Eu quero inclusive ler um texto para vocês de Ellen White onde ela trata sobre este assunto, porque alguns ainda ficam com dúvidas. Mas no céu não vai ter filhos durante o milênio, mas quem sabe na nova terra? Não existe essa possibilidade. Eu vou ler esse texto para vocês e diz o seguinte: homens há hoje que expressam a ideia de que haverá casamentos e nascimentos na nova terra. Os que creem nas escrituras, porém, não podem admitir tais doutrinas. A doutrina de que nascerão filhos na nova terra não constitui parte da firme palavra da profecia. As palavras de Cristo são demasiado claras para serem mal compreendidas. Elas esclarecem de uma vez por todas a questão dos casamentos e nascimentos na nova terra. Nenhum dos que forem despertados da morte, nem dos que forem trasladados sem ver a morte, casará ou será dado em casamento. Eles serão como os anjos de Deus, membros da família real. Então está claro que não haverá casamentos na nova terra. Não haverá nascimentos de filhos, frutos desses casamentos na nova terra. Tá? Pastor, tudo bem, você já explicou, parabéns, mas e como é que ficam essas crianças aí depois do milênio? Nós estamos tratando aqui de um assunto pós-milênio. A Cidade Santa já desceu, se a gente ler o contexto a gente vai ver, a Cidade Santa já desceu, os salvos estão aqui na terra, já passou o período dos 1000 anos e agora Ellen White está na visão, ela vê os salvos, os mártires, pessoas que morreram milênios antes, e eles estão com as suas crianças, seus bebês. Ué, em 1000 anos não cresceram? De onde é que vieram essas crianças? Como é que pode? Como eu falei, a veste daquelas crianças, as vestes delas também eram manchadas de um tom avermelhado em algumas partes, indicando que elas eram mártires, não eram crianças que nasceram na nova terra, que nasceram no céu. E qual é a resposta então para você, pastor? Bom, o que eu posso dizer para vocês em termos de resposta, porque nós não temos isso claramente, eu posso dar uma sugestão de resposta. E a minha sugestão seria a seguinte: na segunda carta de Pedro, no capítulo 13, o verso 8, nós lemos o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É bem verdade que o texto não está falando necessariamente de que o lugar onde Deus habita seria o que um dia para ele lá seria como 1000 anos para nós aqui. Não é disso que o texto está tratando, mas nos traz alguma possibilidade de entender pelo menos este assunto. Por quê? Nós não sabemos qual é a parte do universo onde Deus habita. Alguns pensam que assim, você vai subindo no vazio, no vácuo do universo e de repente você atravessa alguma coisa e agora você chegou no céu. Nós não temos a revelação de que o céu é um espaço assim. Pode ser um planeta gigantesco, onde Deus habita, onde Ele criou todas as coisas e de onde Ele governa todo o universo, com seu sistema de rotação, com seu sistema de translação, talvez. Não sei, nós não sabemos, nós não temos estas noções. A Bíblia não é clara com relação a este assunto. Então nós não temos luz suficiente para dizer como é o sistema de passagem de tempo, de contagem do tempo, onde Deus mora, onde Deus habita. Possa ser que na presença de Deus, estando lá, por exemplo, o que corresponde aos 1000 anos terrestres, seriam poucos dias ali na presença do Senhor. Nós não sabemos, não temos essa revelação. Mas eu acho uma coisa muito interessante e que eu acredito que seja bem plausível sugerir no que diz respeito a este assunto. Quando nós olhamos para o povo pré-diluviano,
nós vamos perceber algumas características muito interessantes. Aqueles homens, eles viviam esplêndidos aí 500, 600, 900 anos. Era uma raça longeva. Um grupo de pessoas que viviam aí quase 1000 anos. A prova disso, por exemplo, é Noé, que aos 500 anos de idade teve o seu primeiro filho. Já imaginou? Viveu 500 anos, aí ele começou a ter filho, casou, agora vou ter filho, com 500 anos. Se o homem ele vivia 200, 300 anos, 500 anos para começar a ter filhos, e ele vivia aí, Noé viveu 950 anos, Adão viveu 930 anos, Matusalém viveu 969 anos, então você teve pessoas aí que viveu 912, enfim, as idades são variadas, mas eram na casa aí dos 800, 900 anos. Isso significa dizer que, porventura, um menino aí de 30 anos, de 34 como eu, não era nem, diríamos assim, um adolescente ainda. Porque qual a necessidade de Noé já ser um homem formado e com a capacidade de casar e tal, com 34 anos, se ele poderia viver 500 anos? Talvez, para aquela raça que vivia um milênio quase, centenas de anos, a contagem do tempo fosse um pouquinho diferente da nossa hoje. Não é? Como eu só vou viver no máximo 100 anos aqui na Terra, o processo do meu organismo em se desenvolver é mais rápido. Né? Eu vou nascer, rapidamente já sou um adolescente, daqui a pouco já sou um adulto, porque eu já tenho que procriar e morrer. Mas se você vai morrer daqui a 500 anos, 700 anos, 1000 anos, qual é a necessidade de você casar com 30? Por isso você vai perceber que nas genealogias de Gênesis, quase todos eles, viveu 300 anos e gerou um filho, viveu 500 anos e gerou um filho, viveu 200 e tantos anos e gerou um filho. Por quê? Porque ninguém casava com 20, com 30 anos. Por quê? Talvez com 20, 30 anos eles fossem adolescentes. Isso num contexto de pecado já aqui na Terra, onde a turma vivia aí essa quantidade de anos. Agora veja, imagina no céu, na eternidade, pessoas que vão viver aí centenas de milhares e milhares e milhares de anos. Na verdade, assim, a eternidade, nunca vão morrer. Se eles não vão morrer nunca mais, para que se desenvolver rapidamente, como nós aqui no nosso contexto de pecado? Por que que uma criança teria que se tornar adulta rapidamente, em 30 anos no céu já está adulto, já está formado? Para quê? Se ele vai viver a eternidade toda, que pressa é essa? Nós temos pressa sim, por quê? Porque nós morremos. Então nosso organismo meio que foi acelerado para crescer rapidamente e se desenvolver, porque a gente tem que procriar e morrer. Mas e no contexto de eternidade? Chegou lá, a criancinha foi ressuscitada, foi levada para o céu, passou 1000 anos. É como se tivesse passado 2, 3 dias. Mas por quê? Porque ele vai viver 500 milhões de anos e não sei quantos bilhões e bilhões e bilhões, sem fim. Para frente, qual a necessidade de 1000 anos ele se tornar já um adulto? Nenhuma. Então, muito provavelmente, na verdade, eu acredito que essa contagem de tempo nem existirá. Você vai perceber que o homem passa a contar o tempo depois do pecado. E o tempo, na verdade, não é uma contagem assim de, olha, quem vive, quantos anos você vai ver, que maravilha, viveu tantos anos. Não. A contagem do tempo só passou a ser necessária para dizer assim, olha, quantos anos você consegue ficar na Terra sem morrer? É tantos anos. Então, a contagem de anos é necessária por causa da morte. Se não existisse morte, ninguém contaria os anos. Para que contar os anos? Eu tenho 1 milhão de anos. E você? Eu tenho 1 milhão e 30. Eu tenho 1 milhão e 200. Faz diferença nenhuma. Não vai morrer. A gente conta o tempo porque a gente vai morrer um dia. A gente celebra o aniversário, um ano a menos. A gente diz assim, mais um ano de vida. Não, meu filho, é menos um. Você está envelhecendo. E é menos um ano de vida. Cada vez mais se aproximando da morte. Então, no céu, isso não vai ser uma realidade. Não existirá morte. Para que contar os anos? Para que contar o tempo? Não haverá necessidade. Vamos viver a eternidade. Então aquelas crianças muito provavelmente passaram 1000 anos no céu como poucos dias. Chegam na nova terra ainda crianças. E deixa a criança ser criança quanto tempo a eternidade permitir. E quando vai se tornar adulto? Em algum momento vai se tornar adulto. E é para isso que servem as folhas, os frutos da árvore da vida. Veja o que diz Ellen White. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Restabelecidos a árvore da vida, no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Então, veja, aquele texto que diz que a árvore da vida serve de remédio, cura para as nações, alguns já me perguntaram, mas cura, pastor, vai ter doença no céu? Não.
é esse restabelecer até a estatura. Mas o texto em nenhum momento diz que será no período do milênio. Os 1000 anos você tem que atingir a estatura, vai comer da árvore da vida para chegar à estatura de Adão antes da queda. Não, o texto não sugere isso, o texto não diz. Diz que em algum momento a raça será da mesma estatura dos antediluvianos ali, da raça primitiva, Adão antes da queda. Ponto. Mas nós não temos nenhum texto que vá sugerir que, tem que ser no período do milênio. Não. Quanto tempo isso vai durar? Quanto a eternidade permitir, quanto Deus achar que deva. Essas crianças vão viver, vão ser crianças. Você acha que era propósito de Deus mesmo que uma criança fosse criança por 10 anos? Eu acho que não. 10 anos e aí já está virando um adolescente, daqui a pouco já é adulto, a gente não tem nem... Quer dizer, é tão pouquinho tempo para a gente aproveitar, né? Eu mesmo tenho muita saudade da minha infância, como eu gostaria de voltar e viver muito mais tempo a minha infância. Tive minhas filhas, uma tem 10 anos, a outra tem 8 anos, e eu já estou perdendo as minhas filhas. Perdendo no sentido de... Perdendo a infância delas, já estão... Daqui a pouco são adolescentes, daqui a pouco se casam. Eu digo, gente... Por que passa tão rápido? A eternidade vai ser diferente. Criança vai ser criança. Quanto tempo a eternidade permitir, eu acredito. Quanto tempo Deus permitir, não acredito que vai ser tão rapidamente assim. Nós não temos pressa. Nós teremos a eternidade. Para que pressa de ficar velho logo? Então, comer do fruto da árvore da vida permitirá à raça humana ser restabelecida à estatura original que Deus criou o homem. Isso não quer dizer que tem que ser num período de 1000 anos, tá bom? Isso não quer dizer que as crianças têm que crescer rapidamente, deixar a sua infância rapidamente. Elas vão viver aí muito tempo sendo crianças e aproveitando bastante enquanto o tempo permitir. Que Deus abençoe você, espero ter ajudado, respondido essa pergunta. Uma pergunta difícil, mas espero que a sugestão da minha resposta possa ter encontrado um lugar especial em seu coração. Que Deus te abençoe.